Kataguiri, e o deputado federal pelo PSL, Márcio Labre. Boa tarde aos dois. Deixa eu começar já com o tema de agora à tarde. Rolando Alexandre assume a Polícia Federal, é nomeado, toma posse, assume e já mexe na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Queria começar com essa pergunta: como é que vocês viram esta mudança? Começo com o Kim Kataguiri. Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Dani. Boa tarde, deputado Labre. Para mim, isso deixa bastante claro a intenção criminosa de Jair Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal só para blindar o próprio filho das investigações ali no Rio de Janeiro. O primeiro ato do diretor-geral, novo diretor-geral da Polícia Federal, trocar o superintendente da Polícia no Rio de Janeiro, justamente onde a Polícia Federal, né, segue investigação contra aí as rachadinhas de Flávio Bolsonaro, acusado de ser chefe de quadrilha e de desviar dinheiro público. E, aliás, Jair Bolsonaro hoje admitiu a veracidade da prova apresentada por Sérgio Moro. Não sei se vocês repararam, porém, quando você tira um print no WhatsApp, aparece um fundo branco, a mensagem do seu interlocutor, e com fundo verde, a sua própria mensagem. Jair Bolsonaro imprimiu um print com um fundo verde, mostrando que, do ponto de vista dele, ele sim enviou a mensagem para Sérgio Moro, pedindo para que se trocasse o diretor-geral da Polícia Federal em razão da investigação de 12 a 15 deputados bolsonaristas que ele queria blindar e ainda quer blindar aí com o novo diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, o presidente confirma a prova contra si mesmo, né, gera prova contra si mesmo, numa nomeação a portas fechadas, envergonhada. Ele sabe muito bem o que está fazendo, sabe que quer evitar questionamentos da imprensa, em que o primeiro ato desse novo diretor-geral da Polícia Federal é justamente substituir o comandante da superintendência no estado em que o seu filho é investigado. Então, para mim, fica mais do que clara a intenção criminosa e o crime do presidente da República de concussão ao fazer essa nomeação. Deputado Márcio Labre, do PSL, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Como é que você vê essa nomeação que aconteceu nesta segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores da CNN. Eu não sou um deputado que costuma brincar de adivinhação, né? Então, assim, eu não fico ligando adivinhômetro para saber o que houve e o que não houve. Eu não estou dentro da Polícia Federal para saber as razões pelas quais existem troca de comandos, né? Como a gente pôde ver nos episódios envolvendo a saída do Valeixo, ele já relatava, né, e ele relatou isso numa reunião com os 27 superintendentes estaduais, que ele estava cansado, que ele não estava mais suportando. Então, assim, nós temos uma situação real em que, apesar de ocuparem cargos importantes na República e na segurança, são seres humanos. Seres humanos também têm as suas dificuldades e, às vezes, querem mudar de profissão, ou querem se aposentar, ou querem ir para outra área. Então, nem sempre tudo é tão organizado como uma teoria de conspiração em que tudo trabalha de forma orquestrada. Então, existe esse vício cultural no Brasil de se achar que tudo existe uma meia dúzia de pessoas dentro de um porão negociando tudo que vai ser feito na República. E não é isso. Então, o motivo pela troca da superintendência, muito provavelmente, está ligado à questão de confiabilidade da nova equipe que está se formando a partir do novo diretor-geral. Isso num primeiro momento de especulação. Não tem nenhuma evidência que comprove que seja para abafar o caso de rachadinha ou facilitar investigações contra inimigos. O fato é que nós temos hoje no Brasil uma Polícia Federal que não conseguiu ainda, sob a gestão do antigo ministro Sérgio Moro, não conseguiu ainda, por exemplo, desvendar um crime que já tem autoria e praticamente motivação extremamente explicitada, que é o caso do Adélio, né? Essa polícia não conseguiu fazer com o autor preso, né, nas mãos da justiça, não conseguiu entregar uma resposta sobre a motivação desse crime. Então, muito provavelmente, o principal motivo para a mudança na Polícia Federal já seria razoável se fosse só esse, mas existem outros. Quem? Bom, esse motivo não é razoável porque o diretor-geral da Polícia Federal não é responsável por conduzir nenhum tipo de investigação e nem de mudar diretrizes de investigação que acontecem nos estados, como é o caso do Adélio Bispo, né? Então, a competência legal do diretor não justifica essa troca, e sem falar que não tem nenhuma evidência de que a troca é evidentemente para blindar o próprio filho e seus aliados, é uma piada. Nós já tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal
suspendendo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal justamente por violar o princípio da moralidade e da impessoalidade do direito administrativo que deve reger toda nomeação, e cada nomeação é um ato administrativo. O presidente da República claramente viola esses princípios no momento em que nomeia alguém com uma prova que ele mesmo hoje já comprovou que é verdadeira, né? Ele mesmo já produziu prova contra si mesmo, o próprio presidente da República, de que ele sim quer blindar aliados de investigações, e isso tanto é verdade que o ministro Alexandre de Moraes, com base ali no perigo da demora e na fumaça do bom direito, e aí na fumaça do bom direito que está a evidência, que está a prova, suspende a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Então, juridicamente, nós temos todos os elementos, nós já temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós já temos uma prova que foi referendada pelo próprio acusado, ele sequer precisava fazer isso, mas eu acho que ele nem percebeu que tirou um print mostrando, comprovando que a mensagem exposta por Sérgio Moro era verdadeira. E, enfim, todos os elementos estão aí. Não precisa adivinhar. E eu acho engraçado até falar em adivinhação e falar em teoria da conspiração, porque quem mais faz teoria da conspiração é o próprio presidente da República, falando que tem forças ocultas contra ele, que toda a imprensa está contra ele, que existe uma manipulação do Congresso Nacional para reeleger o presidente da Câmara, quando se sabe que não há, e o presidente da Câmara não tem sequer intenção de pautar a possibilidade de reeleição e nem de se reeleger, e nem teria votos para isso. Enfim, se tem alguém que gosta de teoria da conspiração e gosta de espalhar corrente com fake news em um WhatsApp falando que existe um grande poder oculto contra o presidente da República, é o próprio presidente. Labre? Bom, olha, eu até me admiro com um rapaz como o Kim, que se diz um liberal, ele se anuncia como um liberal, um defensor das liberdades individuais. Imagino que defenda perfeitamente a harmonia entre os três poderes. E ele está aqui agora batendo palma para uma decisão do Alexandre de Moraes, que se intrometeu num poder discricionário do presidente da República, de livre nomeação, baseado em conversa de WhatsApp, como se isso fosse alguma prova que possa determinar o ilícito ou o dolo na ação. Então, é óbvio que, quando é conveniente, a gente bate palma para as decisões da Justiça, só que o fato é que o ministro Alexandre de Moraes interferiu no Poder Executivo. Isso não deveria ter acontecido, está criando um tremendo de um problema, de um tensionamento na sociedade brasileira, principalmente em quem elegeu a agenda que foi eleita em 2018, na qual o senhor Kim Kataguiri fez parte dessa agenda, uma agenda de liberdade econômica, uma agenda de crescimento econômico. Essa agenda colocou o Kim Kataguiri hoje dentro do Congresso Nacional. Essa que ele agora vira as costas e diz que é uma agenda de milicianos ou de conspiradores ou de criminosos. Então, eu fico admirado de ver como é conveniente o discurso de acordo com a situação, de acordo com aquilo que é necessário. Nós temos um presidente que simplesmente tem dificuldades imensas de governar. Nós temos, de um modo geral, veículos de comunicação que preferem as pautas problemáticas, que preferem as pautas polêmicas, que não informam os números positivos trazidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, os números positivos do Ministério da Cidadania, os nossos números em relação à baixa na taxa de juros. Nós temos a menor taxa Selic da história, da série histórica registrada, e a gente não tem os veículos de comunicação interessados nisso, estão preocupados com como o presidente da República se expressa, o jeito que ele se expressa, como se isso fosse determinante para direcionar as políticas públicas que o país vem trazendo. Mas só para finalizar, em relação à conspiração do Congresso para derrubar o presidente, não foi o Jair Bolsonaro que disse isso. Quem revelou isso foi o ex-deputado Roberto Jefferson, com muita propriedade. Sim, ele conhece aquela casa, ele tem muito tempo ali dentro, ele conhece todos os deputados, os antigos, os mais novos, e ele sabe o que se articula ali. Todos eles são muito bem relacionados e todo mundo nos bastidores, no background, sabe o que acontece, o que se conversa. E a PEC 101, sim, ela está em tramitação, sim, 101 de 2003, que tenta esticar o prazo de presidente da Câmara. Essa PEC não é uma conspiração. Basta consultar na internet que você vai ver que ela está em tramitação. E se der bobeira, qualquer momento desse de calada da noite vai entrar como uma pauta surpresa e aí a gente pode tomar uma rasteira. Boa tarde, deputados. Eu ia formular uma nova pergunta, mas acho que a resposta dada pelo Labre abriu espaço aí para uma nova contradição, um novo posicionamento do Kim Kataguiri. Então, deputado, fica à vontade para responder.
Vamos lá, primeiro que o deputado precisa conhecer os princípios do liberalismo, eu recomendaria ali do espírito das leis de Montesquieu, que fala justamente sobre a separação dos poderes e sistematizou a separação dos poderes, e a separação significa separação com base na legislação, né? E para quem leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, está muito clara a violação dos princípios do direito administrativo, da mesma maneira que o ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula quando ele foi nomeado para a Casa Civil pela ex-presidente Dilma, e aí não teve nenhum bolsonarista escandalizado porque viola princípio legal, não é interferência entre os poderes, é o cumprimento da legislação e é papel do Supremo Tribunal Federal colocar isso. Agora, outro ponto, meu mandato aqui não estava em pauta, mas foi colocado aí pelo deputado Márcio Lebre, de que, sim, eu fui eleito por uma agenda liberal e continuo defendendo uma agenda liberal. Agora, o que não tem prosseguimento da agenda liberal é o próprio governo, que anuncia uma bomba fiscal, que é o Plano Pro Brasil, em que o Bolsonaro dizia que ia privatizar a EBC, mas utiliza para ficar fazendo live com youtuber governista, exatamente a mesma coisa que ele sempre criticou no governo Lula, no governo Dilma, e que agora está promovendo o gasto público num planejamento central para tentar fazer o país crescer com base no endividamento. É exatamente o que a Dilma fez e afundou o país. Isso chama-se PAC, só que com um nome diferente de Pro Brasil, que ainda assim é planejamento central para obra pública com base no endividamento, que de liberal não tem absolutamente nada. Então, o deputado Lebre precisa conhecer os princípios do liberalismo, tanto do ponto de vista de república, como do ponto de vista econômico, né? Demonstra completo desconhecimento em ambas as áreas, o que é vexatório para um deputado federal. Deputado, pode pegar daí, deputado Márcio Labre, porque também vale para os dois lados aqui. Não, eu vou responder rapidamente, que não tem muito o que colocar. Olha, meu amigo, quem defende uma agenda liberal não pode aceitar intromissão entre poderes, e acabou. Não tem mais o que discutir sobre isso. Acho que você fazer esse malabarismo retórico aí não vai ajudar nada. Agora, meu querido, eu vou te dizer uma coisa, se vocês não tivessem feito toda essa fanfarra para bater a carteira do governo federal em quase 180 bilhões de reais em nome de uma pandemia, num país com 5.600 municípios, onde 1.000 municípios foram atingidos, os outros 4.600 ainda não chegaram, nem viram a cor do vírus e já estão recebendo dinheiro para um vírus que ainda nem chegou, se vocês não tivessem feito essa farra, a gente poderia talvez não estar fazendo esse Plano Pro Brasil. É um keynesianismo? É um keynesianismo. Mas não há saída no momento em que você, Kim Kataguiri, ajudou a bater a carteira do governo federal e gerar passivo de longo prazo, fazer o governo se endividar e baixar seu rating lá fora por conta do risco de insolvência de uma reforma da Previdência que nós lutamos. Todo o dinheiro economizado lá foi perdido aqui, nessa verdadeira bateção de carteiras de trombadinhas que aconteceu no Congresso. E a gente sabe que com muito menos desse dinheiro se resolveria com responsabilidade a questão do enfrentamento da pandemia num país tropical que tem características totalmente diferentes de um país frio, e a gente não precisaria estar gastando esses bilhões de reais, onde a gente sabe muito bem a destinação de boa parte desse recurso. Só para pontuar... Só um minuto, gente, calma lá. Kim, só um minutinho. Eu vou abrir espaço para que você fale dessa colocação, que imagino que é do que você deve tratar agora, do deputado falou aí em batedor de carteira, bateção de carteira, enfim. Por favor, fale sobre isso, mas eu gostaria de trazer aqui um novo tema, que é esse debate. O deputado tratou no campo da conspiração, mas há sim um movimento crescente pelo fora Bolsonaro, digamos assim, do qual o MBL faz parte, grupo que você representa, então, que você integra. Gostaria que os senhores, então, encerrassem esse primeiro round para a gente poder avançar em cima desse tema, afastamento do presidente Jair Bolsonaro, se é conspiração ou se não é, Kim. Bom, vamos lá. Não tem ninguém que tenha promovido dentro do parlamento, da Câmara dos Deputados, a agenda fiscalista mais do que eu, de corte de gastos. Aliás, no meu primeiro mês de mandato, aprovei um relatório sancionado pelo presidente da República que proibia repasses do Banco Central para o Tesouro, e eu não sou batedor de carteira, coisa nenhuma, não ajudei a bater carteira de ninguém, pelo contrário. Quem hoje abre as portas para o Centrão no seu governo é o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos nomeações já no DENIT, nós temos nomeações no DENOX, nós temos nomeações na FUNASA. Quem está dando os cofres da República para quem assaltou o nosso país durante os governos petistas é o governo de Jair Bolsonaro, inclusive o PTB citado aí como fonte, né? Roberto Jefferson, ex-presidiário, citado como fonte de grande credibilidade aí pelo deputado Márcio Lebre. E, aliás,
Aliás, se o deputado estivesse tão preocupado assim com a economia do país, teria apresentado e aprovado relatórios como eu fiz com a agenda fiscal, ao contrário do que ele fez de jamais aprovar relatório nenhum em plenário, jamais aprovar projeto nenhum em plenário e, pelo contrário, gastar dinheiro público da população para alugar carro, pagar a própria gasolina e também, em vez de apresentar projeto relevante, ficar apresentando projeto para proibir pílula do dia seguinte. Isso é piada com quem paga o seu salário, deputado. Deputado Márcio Labre. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que bater a palma para o DEM, né? Essa tua referência ao que o governo fechou com o Centrão, o seu partido é um dos que mais se beneficia com essa aliança, né, de governabilidade. Então, acho que você está falando de você mesmo, né, do partido que você faz parte. Então, próxima vez que você for reclamar do Centrão, você tem que sair do DEM, né, vai para um outro partido, que aí você pode ter um pouquinho de autoridade moral para reclamar de um Centrão que você faz parte. É o partido que mais se beneficia para poder garantir alguma governabilidade para a gente. Em relação ao projeto de lei, infelizmente eu não estou apadrinhado pelo presidente do DEM, né, pelo presidente da Câmara, que é do seu partido, né, e aí fica muito mais fácil a fluidez, né, a colocação de relatorias, né, nas comissões é muito mais fácil quando um deputado que é na condição minha, deputado da base do governo, em que para tramitar projeto é um pouquinho mais complicado. E aí eu infelizmente tenho que dizer para o amigo que o seu desconhecimento de todos os meus projetos apresentados mostra que falar sobre um ou outro projeto é fácil. Difícil é ver projetos que eu já coloquei para ano passado, que está lá esperando relatoria e tramitação, que reestruturaria todo o sistema de saúde nacional, né, trazendo de volta as Santas Casas para o sistema, para ampliar a oferta de leite, para ampliar a oferta de atendimento, trazendo o mercado privado financeiro para fazer o financiamento disso, tirando o ônus do governo, oferecendo financiamento de longo prazo com lastro no SUS em 20 e 30 anos para recuperar todas as Santas Casas e os hospitais municipais de pequeno e médio porte filantrópicos. Isso ampliaria bastante a oferta de vagas e agora, se esse projeto tivesse sido aprovado no ano passado, hoje o enfrentamento do Covid estaria passando longe de gastar quase R$1 bilhão, como o governo do estado do Rio está gastando, para montar o hospital de campanha. Porque nós temos 2.600 Santas Casas no Brasil e essas Santas Casas até hoje estão entregues à própria sorte pela falta de uma política pública de correção da tabela SUS e de oferta de financiamento no mercado, deputado, sem lastro do Tesouro. Eu vou precisar interromper o senhor até para que a gente garanta aqui que ambos tenham espaço semelhante para se manifestar, né, Gotino? A gente vai fazer uma pausa muito rápida, mas vai voltar com o debate, porque quem está acompanhando é testemunha, está super quente, né?